Vocês estão vendo a planilha? A planilha não, o PowerPoint? Se alguém puder ligar o... Acho que não, né? Peraí. Deixa eu voltar. Professor, Oi. tá seu PowerPoint na tela, sim. Tá sim? Obrigada. Tá sim. Aula 2. É essa a página inicial. Isso, beleza. Obrigada. Imagina. Então, como eu disse, regimes cambiais, fluxos de capitais e evolução. Eu vou, se der tempo, não sei se vai dar tempo, eu vou falar um pouco sobre a evolução do sistema monetário internacional. Se não dá, eu gravo isso, deixo para vocês gravar. Então, vamos lá. Primeiro, uma definição simples, parece ser óbvia, certo? Eu não vou gastar muito tempo com isso, mas é uma definição sobre taxa de câmbio. Né? Então, todo mundo sabe, né, que a taxa de câmbio é o valor de uma moeda em relação a outra moeda. Né? Dado que você tem... cada países tem moedas diferentes, né, já que você tem o nacionalismo dos intermediários de troca, que são as moedas, e você tem a internacionalização das operações econômicas, surge a questão da taxa de câmbio, porque você tem, então, moedas diferentes entre os países, eu tenho que, de alguma maneira, ter uma relação de troca entre esses intermediários. Né? Então, dada a definição, existe também um mercado de câmbio, que é o mercado onde essas moedas se trocam, certo? Onde você troca dólar por real, onde você troca euro por ien, enfim. Né? E se a gente lembrar da aula passada, grosso modo, se você me dizer quem são as pessoas que ofertam e que demandam nesse mercado, né, o crédito, todas aquelas pessoas que entram no balanço de pagamentos que a gente viu na aula passada, que entra positivamente, certo? Quer dizer, né, são os ofertantes de moeda estrangeira, tudo que a gente diz que tem um crédito no balanço de pagamentos, são os ofertantes de moeda estrangeira, são os que entram com dólar, e os demandantes são aqueles que saem, certo? São os debitantes do balanço de pagamentos, são aqueles que deixam o país, ou que vão comprar coisas no exterior, ou que vão aplicar recursos no exterior. Né? Então, você tem aí os ofertantes e os demandantes, e isso é relativamente óbvio, é óbvio que também no período mais recente, né, então os exportadores são ofertantes, os importadores são demandantes de moeda estrangeira, né? Talvez no passado exportações e importações fossem o principal elemento do mercado de câmbio, e hoje, obviamente, os operadores da chamada balança de capital ou da balança de rendas, né, os que remetem lucro, os que aplicam recursos, esses são talvez os principais atuantes no mercado, certo? Não que os exportadores e os importadores não sejam, mas o dia a dia do mercado está muito mais ligado a esses fluxos financeiros do que aos fluxos econômicos, etc. Uma definição que eu acho importante fazer essa introdução e falar dela, porque ela dá muito problema para nós. Para nós quem? Para nós que estamos trabalhando com livros estrangeiros, nós trabalhamos muito com países ou com outros países, que é a questão da definição um pouco daquilo que eu chamo daquilo que se chama de valorização e desvalorização. Então, a valorização e a desvalorização cambial, normalmente a valorização é sempre a valorização da moeda do país. Então, valorizou a taxa de câmbio, significa que quem valorizou foi a moeda do país do qual a gente está falando, certo? Então, a valorização, no caso brasileiro, a valorização do real, e a desvalorização é a desvalorização do real. Né? Então, essa é uma definição sempre importante. E por que ela é complicada, certo? Quer dizer, o complicado é como você define a taxa de câmbio nos países. Né? Aqui no Brasil, se você olhar aí no quadrinho, com a cor meio marrom aí, né? No Brasil, a taxa de câmbio, ela é hoje mais ou menos R$5 por $1. Então, são 5 unidades da moeda nacional para comprar uma unidade da moeda estrangeira. O Brasil, a gente costumou definir assim, mas já no passado brasileiro, né, no Império, não era bem assim que se definia a taxa de câmbio. E mesmo no período mais recente, em vários outros países, você não define exatamente assim a taxa de câmbio. Normalmente você define, em muitos lugares você define a taxa de câmbio em quantas unidades
da moeda dos outros países, eu preciso para comprar uma unidade da moeda do meu país. Né? Então, no caso do Brasil, seria, olha, a taxa de câmbio no Brasil hoje é 0,2 dólares, né, 20 cents, por R$ 1. Né? Essa seria uma taxa de câmbio que seria mais comum, vamos dizer assim, em vários países, você dizer quantas unidades da moeda dos outros países eu preciso para comprar a minha moeda nacional. Não é nenhum problema, um é o inverso da outra, né? 0,2 é 1/5, quem está acostumado com câmbio sabe disso, certo? Mas isso pode dar confusão na hora de você traduzir de maneira meio rápida certas frases, certo? Olha, porque no Brasil, quando a taxa de câmbio saiu de 4 para 5 agora, né, o que a gente diz é que no Brasil a taxa ela sobe e significa que desvalorizou a moeda nacional. Né? Então a taxa de câmbio no Brasil saiu de 4 para 5, no último ano, vamos dizer assim. Então a taxa de câmbio subiu, né, de 4 para 5, e na verdade o que aconteceu foi uma desvalorização da moeda nacional. Às vezes parece estranho, principalmente para estrangeiros, etc., você vê essa subida com desvalorização. Se você definisse a taxa de câmbio da outra forma, certo? Você veria que a taxa de câmbio no Brasil teria passado de 0,25 para 0,20, né? Portanto, a taxa de câmbio teria caído e existiria, então, uma desvalorização da moeda nacional, porque eu estou usando menos moeda estrangeira para comprar uma unidade da moeda nacional, parece mais claro nesse sentido. Mas o Brasil definiu dessa forma. Então, às vezes, dá confusão, eu já vi muita confusão de tradução de livro estrangeiro, de tradução de artigo de jornal. Então, hoje é menos comum esse tipo de erro, né? Mas no passado foi muito comum esse tipo de erro. Né? Então, é só para a gente prestar atenção, principalmente quando a gente pega um livro estrangeiro, do que a gente está falando, e quando a gente está comparando dois países, como que cada um dos lugares está definindo suas moedas, para a gente não entrar em grandes confusões. É só uma questão de definição, né, do que a gente está falando e um alerta. Né? Uma outra coisa, só para alertar, que é importante, que a gente costuma falar de que a gente tem uma arbitragem nas taxas de câmbio. Né? Na prática, talvez não seja exatamente assim. O que eu quero dizer com uma arbitragem? Né? Eu quero dizer o seguinte: se no Brasil $1 vale R$ 5, certo? E, vamos dizer assim, sei lá, no outro país qualquer, $1 vale, sei lá, 2,5 X, qualquer 2,5 pesos, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, a gente tem a ideia de que 2,5 pesos vale R$ 5 ou 1 peso vale R$ 2, né? Então, essa perequação a gente assume ela não é verdade. Você consegue ganhar dinheiro fazendo essa tripartite, vendendo dólar, comprando real, do real comprando peso, peso comprando dólar de volta. É possível ganhar dinheiro com isso, certo? É possível, certo? Existe a arbitragem, que é o nome que se dá a esse tipo de operação no mercado, né? Mas a gente está supondo aqui de que isso não existe, certo? Isso é só para os arbitradores, que são um bando de maluco, certo? Que fica no quinto andar ali da Avenida Paulista, certo? Quer dizer, normalmente de madrugada, certo? Com um olho do tamanho de uma pedra, certo? Olhando a oitava casa decimal da taxa de câmbio e vendo se tem alguma abertura nessas taxas para fazer essa operação. No que essa pessoa vê essa abertura, ele joga milhões de recursos ali, porque você está falando da oitava casa decimal, você quer ganhar alguma coisa, você tem que jogar muito dinheiro, e ele joga esse dinheiro. Quando ele joga esse dinheiro, essas diferenças de valores, elas normalmente desaparecem, então você tem uma oportunidade meio única para fazer essa arbitragem. Né? Outra coisa, então a gente supõe entre nós de que num momento do tempo as taxas de câmbio estão equilibradas, estão arbitradas, como a gente diz, certo? Quer dizer, isso porque essa questão, vamos dizer assim, esse pressuposto de que você compra, se $1 compra 2 pesos e 2 pesos compra R$ 5, um dólar compra R$ 5, certo? Quer dizer, se dá porque o produto é extremamente homogêneo, certo? Diferente de um automóvel, que pode ser verde, azul, com roda não sei o quê, sei lá, enfim, tem uma série de diferenciação no produto, o dólar não tem grandes diferenciações, etc., nem o real, etc.
Então, vamos supor que o produto está arbitrado, certo? Que essas coisas têm. Você pode até ganhar dinheiro, mas você tem que prever ou não apostar numa desvalorização, numa valorização com o tempo da moeda. Essa é uma outra coisa, certo? Então, eu estou aqui, eu estou apostando que amanhã o câmbio vai valorizar, então eu compro agora a moeda, certo? Ou eu compro dólar, eu compro reais agora, esperando que o real vai se valorizar amanhã, e aí amanhã eu vendo. Isso é uma outra coisa, não é operação de arbitragem. A arbitragem está dizendo é num momento do tempo você conseguir fazer essa perequação das taxas. Então, aqui é só dois elementos clássicos do mercado de câmbio e esse alerta em relação à questão das taxas, principalmente quando vocês forem ler os textos, prestar um pouco de atenção no que a gente está falando. Então, como eu já disse, o funcionamento no mercado de câmbio são os demandantes, os ofertantes, são aqueles que entram ou que saem com dinheiro do balanço de pagamentos, né? Vocês já falaram sobre isso, né? E a última coisa que é importante, certo, é que, né, a gente já tinha falado na aula passada, quer dizer, quando a gente fala de câmbio, certo, quer dizer, então, volume de exportação e importação, né, se tem muito exportador e pouco importador, a taxa tende a, né, aumenta a venda de dólar, diminui a compra de dólar, então a taxa deve, o dólar deve perder valor, portanto, deve ter uma valorização aí no mercado, etc. Mas ele tem um efeito duplo, né? É isso que é importante dizer, certo? Quer dizer, então, não só as exportações, elas, o aumento das exportações, a diminuição das importações afetam o câmbio, né, a taxa de câmbio, como a taxa de câmbio, por sua vez, também afeta, né? É como um preço como qualquer outro, certo? Quer dizer, se aumenta muito a oferta de um determinado produto, o preço daquele produto cai, certo? Se diminui a oferta, o preço pode tender a subir. Da mesma maneira que se eu tenho um preço muito alto, eu atraio muita gente para aquele mercado, certo? O preço do sapato é alto, dá dinheiro, então eu vou trazer gente. Então, desvalorizar uma taxa de câmbio desvalorizada pode favorecer os exportadores, né? E uma taxa de câmbio valorizada pode favorecer os importadores positivamente. Assim como uma taxa de câmbio desvalorizada pode não favorecer os importadores e uma taxa valorizada pode não favorecer os exportadores. Então, é sempre o preço é definido pelos agentes, né, pelos exportadores, pelos importadores, etc. E, obviamente, que a taxa tem efeito sobre eles também. Então, quando a gente está lendo o texto, certo, muitas vezes a gente tem que ver qual que é o sinal aí, né, de qual é a linha de causação que a gente está falando, certo? Desvalorizou-se o câmbio, portanto, as exportações vão melhorar, ou, olha, aumentou muito as exportações, o volume de exportação cresceu, portanto, tem muito dólar no mercado, portanto, a taxa de câmbio vai cair. Então, eu preciso ver aí qual é que é a linha de raciocínio que o texto, o que a gente está chamando a atenção, é sempre levar esse duplo efeito, né? E né, o câmbio, a taxa de câmbio, é sempre um elemento importante, ele tem efeitos sobre crescimento econômico, né, os efeitos sobre crescimento econômico, eles sempre vão muito pelo lado da balança comercial, certo? Quer dizer, desvalorizar o câmbio tem um efeito positivo sobre exportação, um efeito negativo sobre importação. Então, desvalorizações são sempre potencialmente pró-crescimento das exportações, né? Um grande defensor das exportações brasileiras, como Delfim Neto, ele, no fundo, sempre defende uma certa desvalorizaçãozinha, certo? Ou mesmo, essa desvalorização pode ter um efeito positivo sobre o crescimento, sem imaginar que vai diminuir as importações e, portanto, a gente vai substituí-las internamente por produção doméstica, né? Agora, o grande problema é o que a gente chama de elasticidade. Qual é o tamanho desse efeito, certo? Quer dizer, né, então a gente sabe que desvalorizar o câmbio tem efeito positivo sobre exportação e efeito negativo sobre importação. Esse é um dado da economia que não tem muita discussão, certo? O que mais se discute é o tamanho desse efeito, o que eu chamei na aula passada, o tamanho das setinhas, certo? Quer dizer, a economista é bom de setinha, mas o tamanho delas a coisa complica, certo? Quer dizer, esse tamanho, no fundo, a gente chama de elasticidade, né? Quanto a variação de um elemento implica na variação do outro, né? Então, a gente também... o que a gente chama de pessimista das elasticidades no Brasil, eles normalmente são aquelas pessoas que a gente desvalorizar o câmbio não tem um efeito muito grande sobre comércio. Tem até um efeito, mas não é muito grande sobre comércio.
Então, é um cara pessimista em relação às elasticidades, e normalmente esse mesmo cara ele vê um lado grande daquilo que a gente chama de pass-through, certo? O que é o pass-through, certo? Na verdade, é uma frase muito chique, certo? Simplesmente para dizer que a taxa de câmbio também tem um efeito sobre a inflação, né? Ou seja, a desvalorização de câmbio, ela aumenta o preço dos produtos importados, ela aumenta os preços dos produtos que têm produtos importados na sua base de produção, né? Então, o efeito da inflação, o efeito do câmbio sobre a inflação, que a gente chama aí de pass-through, né? Também ninguém nega de que desvalorizar o câmbio pode ter efeito inflacionário, certo? Porque uma parte dos produtos que a gente compra são importados, mesmo produtos que a gente não compra, que a gente produz aqui, mas a gente poderia, por exemplo, vender, são o que a gente chama de bens tradables, eles também aumentam o seu preço, porque se eu exportasse, seria melhor. Então, desvalorizar o câmbio tem um efeito inflacionário. Agora, o problema é o tamanho dele de novo, né? Também ninguém duvida que desvalorizar o câmbio potencialmente é inflacionário. A discussão entre as pessoas é o tamanho dele. Então, de novo, um pessimista das elasticidades cambiais é um cara que diz que desvalorizar o câmbio tem pouco efeito no comércio, né? As exportações não crescem muito e tem muito efeito inflacionário. Ao inverso, um otimista dizer, olha, desvalorizar o câmbio dá um baita efeito no comércio, a gente tende a vender pra caramba lá fora, e o efeito inflacionário da desvalorização de câmbio é pequeno. Esse é um debate histórico nos países latino-americanos. Qual é o efeito da taxa de câmbio sobre crescimento e sobre inflação, né? É óbvio que isso tudo depende de uma série de elementos e provavelmente ao longo da história dos países latino-americanos esses efeitos mudaram, dependendo do grau de abertura das economias, do tipo de produto que você exporta, do tipo de produto que você importa, enfim, de como está composto a tua estrutura produtiva, para ver o tamanho do efeito da inflação ou do câmbio sobre ela, etc. Então, é um enorme debate aqui se a gente usa ou não os regimes de câmbio para desvalorizar o câmbio para favorecer crescimento, ou se a gente usa os regimes de câmbio para tentar evitar a inflação, por exemplo, né? Então, os otimistas que têm expectativas otimistas em relação ao câmbio, né, normalmente eles acham que a gente tem que desvalorizar o câmbio normalmente para puxar a economia, para fazer ela crescer, né? E eles acham que ela não tem um efeito inflacionário muito bom, então não tem problema desvalorizar o câmbio no meio de uma crise inflacionária. Já os pessimistas acham exatamente o inverso, né? E eles são muito duros de não desvalorizar o câmbio são defensores de âncoras cambiais durante, por exemplo, momentos de estabilização econômica. Outra coisa em relação à inflação, câmbio só agora no comércio, como eu disse, talvez o mais importante no mercado de câmbio hoje seja, no curto prazo, sejam os fluxos financeiros. Os fluxos financeiros, basicamente, eles dependem do mercado de ativos, né? Então, a gente vê, no texto que eu deixei para vocês lerem do FMI, está muito claro, né, que o ativo financeiro, o fluxo financeiro faz entre um país e outro, ele está atrás do que a gente chama de retorno esperado, né? Então, o retorno esperado, o que é? É o juro da aplicação. Né? Então, quanto que vai me dar de juros aplicar no Brasil, certo? Quer dizer, então esse é um retorno esperado importante, né? A taxa de juros no Brasil está mais alta do que lá fora, então eu tendo a entender de que entra capital no Brasil. Mas o retorno esperado é mais do que os juros apenas da aplicação. É o juro da aplicação ponderado por duas coisas importantes, né? Então, eu posso ter uma taxa de juros elevadíssima, né, mas se eu tiver uma expectativa que nesse país a taxa de câmbio vá se desvalorizar nos próximos dias, meses, ou dependendo do tempo da aplicação, a taxa de juros já não é tão boa assim. Então, vamos supor que eu faço uma aplicação num determinado papel, né? Eu sou um gringo, estou fazendo uma aplicação nesse papel brasileiro, ele está me dando 10% de juros ao mês, tá bom, né? Mas, por algum motivo, eu consultei os economistas e eles me disseram
que a expectativa que tem de desvalorização do câmbio naquele mês no Brasil é de 5%. Ou seja, eu entro com dinheiro hoje com R$100, tá certo? Em termos reais, eu vou sair daqui a um mês com 95. Né? Então, na verdade, na prática, essa expectativa de desvalorização, ela diminuiu, não os juros que está escrito lá na aplicação, mas ela diminuiu efetivamente quanto que eu vou ganhar. Né? Porque eu vou entrar com, vamos supor, que eu tenho uma taxa de câmbio de 1 para 1, né? Então eu vou entrar com R$100 hoje no país, daqui a um mês eu vou ter R$110, né? Só que quando eu converter esses R$110 para a minha moeda de volta, para o dólar de volta, como o câmbio desvalorizou em 5%, eu já não tenho mais R$110, eu tenho alguma coisa em torno de 105, R$104. Então a taxa de juros não foi de 10%, foi de 4%. Então a expectativa de câmbio ela é fundamental na taxa de juros, que efetivamente traz o dinheiro. Então, se as pessoas acham que o Brasil vai desvalorizar muito o câmbio, pode crer que vai entrar pouco dinheiro no Brasil. Se, por outro lado, as pessoas acham que no Brasil o câmbio vai se valorizar, ou seja, a moeda nacional vai crescer, aí a tendência é até de entrar mais dinheiro no país. Né? E a outra coisa que tem que ponderar os juros é o risco. Né? Será que vai pagar mesmo? Será que não vai pagar? Enfim, o risco esperado não só do país, né, o risco Brasil, como o risco da operação em si, que vale tanto para os gringos como para os brasileiros aqui dentro. Né? O gringo ele olha dois riscos: o risco da operação que você está aplicando e o risco do Brasil pagar ou não. O risco, olha, a operação funcionou bonitinho, certo? Mas o Brasil não permitiu que o dinheiro voltasse para lá, né? Como vários países, a Argentina fez agora, etc. Então, o importante aqui, quer dizer, a taxa de câmbio ela é afeta e afetada pelo retorno esperado, né? Então, se eu tiver uma taxa de juros alta, entra dinheiro, né? Essa entrada de recursos tende a desvalorizar o câmbio, certo? Essa tendência a desvalorizar o câmbio, por sua vez, diminui a entrada de recursos. Então, tem que, né, o troço aqui sempre de mão dupla, sempre tomar cuidado. Mas esse mecanismo, esses elementos, essa formulazinha aí, retorno esperado, que é os juros menos a expectativa de desvalorização menos o risco esperado, é o grande elemento a definir se as taxas de juros vão para lá, se o dinheiro vem para cá ou vem para lá. Se eu tiver expectativas positivas em relação a câmbio e em relação a risco, o dinheiro tende a fluir no país se as taxas de juros no Brasil forem acima das taxas de juros americanas, que é o que a gente chama de spread. Né? O spread, ou os pontos percentuais acima dos juros básicos americanos, né? Que, de certa maneira, também mostra um certo nível de risco dessa economia. Então, o mercado, ele basicamente é um pouco isso que você tem no mercado, são as principais noções mais simples do mercado cambial, né? E isso define um pouco o que a gente chama de economia política do câmbio, certo? Que eu acho que é o que interessa muito para nós aqui, certo? Quer dizer, então, o que é bom? Valorizar, o governo deve fazer isso. Então, de um lado, a gente tem essa controvérsia sobre as elasticidades, né, os efeitos disso. A gente tem que ver esses efeitos sobre os retornos esperados, né, os fluxos podem se inverter, se acaba entrando muito ou não. Né? Então, tudo isso é um objeto de muito debate, certo? Entre os economistas sobre o que eu devo fazer. Né? Principalmente essa controvérsia das elasticidades marcou muito a América Latina. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é sempre muito importante para estudar a América Latina em relação a câmbio. Né? Aqui, nessa primeira parte, esse primeiro lado esquerdo aqui da apresentação, são aquilo que a gente chama de fluxos, né? Os efeitos sobre fluxo. Se eu desvalorizo, eu aumento a exportação, diminuo a importação, eu tenho efeito sobre inflação, eu tenho efeito sobre crescimento, entra mais capital, diminui a entrada de capitais, etc. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que as pessoas não está muito nos livros isso, né? Está mais nos livros de história do que nos livros de macroeconomia ou de economia internacional, que é o efeito sobre os estoques, né? Sobre as estruturas patrimoniais. Né? Então, quando você olha um país, você fala, olha, pô, devia desvalorizar o câmbio agora. Né? Por quê? Porque a gente está em recessão. Se a gente desvalorizasse o câmbio, teria um aumento das exportações.
Aí um cara lá da controvérsia da velocidade fala, não, o efeito é pequeno. Né? O outro fala, não, o efeito é grande, pode fazer. Aí você tem outra pessoa que olha, vamos dizer assim, um historiador, ele vai olhar e falar, olha, toma cuidado na hora de desvalorizar. Por quê? Porque a maior parte da estrutura patrimonial das pessoas que estão no seu país, elas estão com um grau de endividamento em relação à moeda estrangeira muito grande. Ou seja, por algum motivo, as empresas nesse país, ou o governo, ou as pessoas nesse país, ele está altamente endividado em dólar. Então, se você tem as principais empresas do país estão com nível de exposição a dólar muito alto, ou seja, estão com grande endividamento em dólar, se você desvaloriza o câmbio, certo? Quer dizer, você obriga que essas pessoas consigam ainda mais reais para pagar a dívida que eles têm. Né? Isso pode ser impossível para essas empresas tendem a quebrar. Né? Então, quando eu tenho um grande grau de exposição, né, uma estrutura patrimonial muito, vamos dizer assim, exposta a câmbio, certo? Muito, nesse caso que eu estou chamando a atenção, muito dolarizado, certo? Com muita dívida em dólar, desvalorizar o câmbio, eu posso levar a uma quebradeira dessas empresas. Né? Então, não sei qual é o efeito sobre exportação, sobre importação, sobre crescimento, mas eu tenho efeito sobre os endividados. Né, os endividados em dólar. Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse um monte de brasileiro, vamos dizer assim, cheio de aplicação financeira no exterior, né, cheio de conta corrente no exterior, desvalorizar o câmbio, nesse caso, seria positivo. Né? Então, você se pergunta, por exemplo, por que o Fernando Henrique, em 95, 96, por exemplo, não desvalorizou o câmbio. Né? Todo mundo pedia para ele desvalorizar o câmbio. O Delfim Neto escrevia toda terça-feira na Folha de São Paulo, na quarta, não sei, desvaloriza o câmbio. A gente está numa baita recessão aqui, certo? Se você desvalorizasse o câmbio, isso foi depois do Plano Real, a gente aumentaria as exportações, etc. O governo respondia de que não vamos fazer isso. E ele estava lá na controvérsia das elasticidades, porque o efeito sobre a inflação vai ser muito grande. A inflação vai voltar no Brasil se ele desvalorizasse o câmbio. Mas se você olhar bem, em 96, o que tinha na economia brasileira em 96, 97? Se via que uma boa parte das empresas brasileiras nesses anos, elas estavam muito endividadas em moeda estrangeira. Desde 92, 93, quando se fez a chamada abertura econômica, essas empresas foram captar dinheiro lá fora, elas se endividaram no exterior, elas pediram empréstimos no exterior, elas lançaram títulos no exterior, elas se endividaram, grosso modo, no exterior. Então, elas estavam muito expostas à moeda estrangeira e não tinham feito nenhum hedge até aquele momento, nenhuma proteção naquele momento. Então, se o governo desvaloriza o câmbio ali, eu não sei se o Delfim ou se era o próprio governo que tinha razão em relação à inflação ou crescimento. Mas o que a gente podia imaginar é que uma boa parte das empresas brasileiras iria quebrar naquele momento. Assim como quebraram as empresas argentinas quando os argentinos desvalorizaram o câmbio em 2002. Né? Então, esses efeitos patrimoniais também são sempre muito importantes, eles não estão nessas questões de exportação e importação, mas na história do país é importante. Eu conheço melhor a história brasileira, né? Por exemplo, na crise do petróleo, muitos países desvalorizaram as suas taxas de câmbio em 73, 74, para tentar minimizar o efeito da crise do petróleo. O Brasil não desvalorizou a taxa de câmbio em 74. Por que ele não desvalorizou? Porque durante toda a primeira fase do milagre, que vai de 68 a 73, nesse período, 68 a 73, na época do milagre econômico brasileiro, as empresas brasileiras também se endividaram de maneira muito forte, de modo que em 73 as empresas estavam muito endividadas. Né? E você tem outros exemplos na história aí que a gente poderia talvez levantar. A última coisa aqui que eu falei de hedge. Né? O que é o hedge? O hedge é você tentar, de alguma forma, criar algum mecanismo para proteger essa exposição que você tem à moeda estrangeira. Então, eu tenho uma moeda, eu tenho muita dívida em relação à moeda estrangeira. O que eu posso fazer para me proteger? Eu posso ter também muitos ativos em moeda estrangeira, de modo que, se desvalorizar o passivo, também tem um efeito positivo sobre o ativo. Né? Eu posso comprar moeda futura, certo? Assim, quando vier essa desvalorização de câmbio, eu também tenho acesso a dólar com o preço anterior. Então, são vários mecanismos de proteção que eu posso fazer.
O problema todo é que o hedge, ele pode ser feito, alguém se protege com o hedge, mas alguém fornece o hedge. Então, essa pessoa que forneceu o hedge é como se ele estivesse assumindo a posição que o outro não quis ficar. Então, o hedge é sempre um colchão curto, certo? Na medida que eu me protejo, por outro lado, eu posso me desproteger, certo? Quer dizer, então, por exemplo, voltando à questão de 96, 97, o governo brasileiro só desvalorizou o câmbio em 98, né, ou no comecinho de 99, para falar a verdade, né, que fez aquela grande desvalorização de câmbio em 99, e você vai olhar e ninguém quebrou. Você poderia me dizer, pô, Amauri, né, não estava tão exposto assim. Não foi, é que ao longo de 98, as empresas brasileiras fizeram esse hedge. Na verdade, o próprio governo brasileiro deu esse hedge, com certo apoio do Fundo Monetário Internacional. E as empresas não quebraram. Né? Quando você fez a desvalorização de câmbio, porque elas estavam, de certa maneira, protegidas. Né? Então, vamos dar uma paradinha aqui agora, certo? Vamos dar uma respirada aqui, depois a gente entra aí nos regimes cambiais de fato. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo aí? Posso retomar o RED? Posso sim. Chama REDGE. H-E-D-G-E. RED, isso. H-E-D-G-E. Não, é um termo em inglês. Né? Na verdade, o RED é uma operação de mercado, certo? E também é um risco. Como eu disse, então, você comprou dólar. E desculpa, você se endividou em dólar. Então, você está com uma dívida em dólar. O hedge, no fundo, é você ter dólar na tua mão. Então, alguém vai vender dólar para você. Então, você vai fazer um hedge, por exemplo, eu tenho uma dívida de 100, vamos dizer, eu devo 100 dólares. Mas eu vou ter que pagar esses 100 dólares daqui a um ano. E eu estou com medo, porque daqui a um ano o governo vai desvalorizar o câmbio e eu não sei se eu vou conseguir pagar. Então, o que eu faço hoje? Aí eu acho alguém que queira me vender daqui a um ano esses 100 dólares. Né? Então, esse é o mercado futuro, que é um exemplo de hedge. Agora, note que alguém quis vender esse dólar para você daqui a um ano. Né? Essa pessoa assumiu a posição inversa que a tua. Ele assumiu o risco, então. Daqui a um ano ele vai te vender 100 dólares por um preço que você combinou hoje, que está bom para você. Daqui a um ano, ele vai te dar esses 100 dólares ao preço que você combinou. Ele que vai assumir o risco. Se daqui a um ano não acontecer essa desvalorização que você imaginava, ele perdeu. Né? Então é sempre um jogo aí, certo? O que pode acontecer é que o governo dê certos hedges. Né? Então o governo assume, no caso brasileiro de 96, né, o governo brasileiro assumiu esse hedge, certo? Assumiu esse risco. Ele vendeu para as empresas brasileiras, via o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, vendeu dólar no futuro. Né? E o Banco do Brasil e a Caixa Econômica perderam muito dinheiro. Se você olhar o balanço do Banco do Brasil no primeiro semestre de 1999, você vai ver um rombo de 9 bilhões no balanço do Banco do Brasil. O que ele fez? Ele, no final de 98, vendeu para as empresas dólar futuro. Essas empresas compraram esse dólar a um preço bem razoável. Então fizeram o tal do hedge. O Banco do Brasil é que deu esse hedge. Chegou em 99, o Banco do Brasil teve que vender o dólar para essas empresas a um preço combinado. Só que o mercado, efetivamente, o câmbio tinha se desvalorizado. Nessa altura, o Banco do Brasil vai ao mercado, compra o dólar para entregar para as empresas com o qual ele tinha combinado antes, só que comprou por um preço muito mais alto. Então, ele perdeu muito dinheiro. Então, aqui você fez o hedge das empresas privadas e, na verdade, o Banco do Brasil que socorreu. Essa história está até hoje no sistema judiciário brasileiro, porque, enfim, muita gente perdeu.
São alguns esquemas de hedge, sim. Deixa eu ver o que me perguntou aqui, o Leonardo. Você pode dizer que você teve hedges que foram sendo quebrados em 2008, né? Porque você tem proteções que você tentou montar em cima de outras proteções, uma vai quebrando a outra. Isso você pode ler assim, Leonardo, certo? O Edgar botou aqui no chat um exemplo bem interessante. Eu só vou pegar uma aguinha aqui, só um tempinho. Professor, talvez nós estamos vendo um movimento de redução da taxa de juros, né, aqui no Brasil. Qual seria o efeito dessa redução nesse fluxo cambial? Opa, deixa eu ver se eu estou ligado aqui. José, quer dizer, a princípio, você está diminuindo o retorno esperado dos títulos brasileiros, das aplicações no Brasil, porque a taxa de juros precisa ver até onde, né? Porque você tem aqui diminuiu a taxa de juros do governo ali, né? Diminuiu a Selic, vamos dizer assim. E tem um leque de taxa de juros. Precisa ver se todas as operações também caíram as taxas de juros. Vamos supor que há uma queda generalizada das taxas de juros, isso tende a diminuir a entrada de capitais no Brasil. Agora, precisa ver também o que a taxa de juros lá fora está acontecendo. Né? O que a gente sabe que lá fora também as taxas de juros estão caindo forte. Né? Então, precisa comparar. E precisa ver o que está acontecendo, então, com a perspectiva de risco, por exemplo, dos países, etc. Né? O que a gente vê no curto prazo, né, é que você teve essa queda das taxas de juros, mas o que, vamos dizer assim, movimentou muito as estruturas, os fluxos de capitais, foi esse ambiente de incerteza. Né? Nesse ambiente de incerteza, às vezes a incerteza pode estar no ninho da águia e o dinheiro volta lá para dentro, né? Quer dizer, que é muito esquisito. Né? A incerteza pode estar lá nos Estados Unidos, mas o dinheiro volta para lá. Isso é uma coisa que ainda os economistas têm que estudar direito, porque acontece. Mas, normalmente, nesses ambientes de incerteza, o dinheiro volta para casa, vamos dizer assim. Né? As crianças voltam para o berço, certo? Quer dizer, então, nos ambientes de incerteza, nós, países em desenvolvimento, temos uma tendência a gente perder dinheiro, porque o risco esperado em relação a nós aumenta. Ainda mais com taxas de juros mais baixas. Certo? Então, esses fluxos de capitais saindo de maneira forte no Brasil, certo? E aí você tem um pouco uma espécie de uma bola de neve que começa a acontecer, porque o dinheiro sai, né, o câmbio se desvaloriza, isso tende a sair mais ainda, né, porque a expectativa de desvalorização pode ser maior. Então, a não ser que alguém aposte, falar, vai parar de desvalorizar agora, eu vou apostar nessa história, aí eu fico. Certo? Mas o que eu acho que hoje está me movimentando mais os capitais são o risco, certo? Quer dizer, do que provavelmente as taxas. Né? Todas as taxas estão baixas. Né? Então, o risco cambial hoje fez com que normalmente o dinheiro voltasse para os seus países. Além do que, hoje tem muita regra de país que está tendo acordo entre os bancos centrais para tentar fazer algumas coisas, mas muitos bancos centrais estão começando a travar o dinheiro, certo? Ou seja, dificultar, no fundo, a saída do dinheiro dos países para outros lugares. Dado as crises e a necessidade que os países estão tendo de financiar as suas próprias economias, os seus déficits, as suas operações fiscais atuais, então
quer dizer, vamos dizer assim, os bancos centrais estão ficando meio nacionalistas, tá certo? Fala, olha, pera, segura aqui, primeiro aqui, depois lá. Né? Mesma coisa com os aparelhos aí de respiradores, tá certo? Cada um lutando pelo seu, tá certo? Quer dizer, então, no capital, você também tem um pouco a ideia de que vários bancos centrais estão dificultando você aplicar dinheiro fora e facilitando o retorno do dinheiro para dentro dos seus países, dado esse ambiente um pouco, no fundo, um pouco de guerra, né? Isso aconteceu nas guerras, isso normalmente acontece nas guerras, certo? Então, acho que o ambiente hoje está muito mais por aí, certo? Precisaria ver, se não tivesse tido essa pandemia, certo? Quer dizer, o que aconteceria com os fluxos de capitais brasileiros. O que também se alegava antes, que o diferencial de taxas de juros no Brasil em relação ao exterior era muito grande, e que o Brasil tinha enorme espaço para diminuir as taxas de juros. E diminuiu, certo? Mas aí, no meio do caminho, a gente não sabe muito bem o que iria acontecer se não tivesse essa pandemia. Né? Mas a gente já estava num ambiente não muito agradável no sistema financeiro internacional, o dinheiro estava muito oscilante no período anterior. É isso que mostra aquele texto que eu deixei para vocês do Fundo Monetário, né? Que o dinheiro estava muito sensível, vamos dizer assim, certo? Qualquer coisinha ele pulava fora, certo? Quer dizer, então teve várias interrupções de recursos nos países latino-americanos, com poucos, eu ia falar poucos espirros, acho que não é a melhor palavra para usar hoje, certo? Quer dizer, então vamos voltar um pouquinho, eu vou tocar um pouco nesse assunto que você me pergunta. Deixa eu ver se tem muita questão aqui que eu acabei não olhando. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloco a apresentação aqui de novo. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre agora o que a gente chama de regimes cambiais, né? Os regimes cambiais, na verdade, eles são as regras cambiais. São as regras de funcionamento do mercado de câmbio. Né? Regras, instituições. Define duas coisas. Quem pode e quem não pode operar no mercado de câmbio. Né? Não é só operar no sentido de ser o operador, certo? Que mexe, mas quem pode vender e comprar dólar no país, certo? Quer dizer, é isso que a gente chama aí de conversibilidade ou de acessibilidade. Quem pode acessar o mercado de câmbio? Quem pode converter, no nosso caso, reais por dólares ou os estrangeiros? Quem é que vem com moeda estrangeira que pode comprar reais no Brasil? Certo? Quer dizer, né? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes nos livros de macro a gente não tem muito essa pergunta. Mas eu diria que na história da América Latina, essa é uma pergunta-chave, certo? Quer dizer, para entender a história latino-americana. Né? Qual é o grau de conversibilidade e de acessibilidade ao mercado? Né? A segunda questão é como funciona o mecanismo de preço. É o tal do câmbio fixo versus câmbio flutuante, que é o tradicional. Isso sim, está em todos os livros de macroeconomia no país. Né? Agora, a questão da conversibilidade, da acessibilidade, eu sempre digo, é uma questão fundamental na história dos países. Hoje, a gente vive um sistema que, por mais que tenha alguns momentos onde você tem alguma dificuldade, o câmbio é muito livre, é muito fácil, não existem poucas restrições. Né? Você paga o IOF, você vê esse IOF quando você compra alguma coisa no cartão de crédito, ou quando você vai comprar dólar para sair, etc. Né? Que é uma certa restrição, né? Um pagamento de um imposto. Né? Mas você não tem grandes proibições, ou as proibições são, pelo menos não atingem muito, pelo menos pessoas como eu. No passado, quando eu era moleque, certo? Quer dizer, se a gente queria ir, nos anos 80, você queria ir a Buenos Aires, eu só podia levar $500. Chegou, acho que até época que só podia comprar $250 no mercado normal de câmbio, no mercado oficial, vamos dizer assim, no mercado de câmbio. Você não podia comprar mais do que isso, era proibido comprar mais do que $500. $500, você vai lá para Buenos Aires e tal, você faz o quê, cara? Você vê meio jogo do Boca e meio tango, certo? Quer dizer, né? Então você não podia comprar do jeito que você queria. Para os Estados Unidos, você tinha direito a levar $1.000.
né? No máximo $1.000 para os Estados Unidos e para a Europa, certo? Dá para ver o Mickey, mas não dá para ver a Minnie, certo? E muito menos o Pateta, certo? Então você tem aí, tinha dificuldade para comprar dólar para fazer turismo, certo? Não tinha cartão de crédito internacional. Eu me lembro, um pouco depois, a minha irmã estudava na Europa, meu pai podia mandar $200 por mês para ela, né, nos Estados Unidos, na Europa, porque ela estudava lá. Você tinha um limite de $200 mensais que você podia mandar para lá, certo? No mercado, de novo, oficial. Então, você tinha muita restrição aos mercados cambiais, ao funcionamento do mercado cambial. Né? Da mesma maneira, os estrangeiros não podiam aplicar aqui no mercado acionário brasileiro, não podiam aplicar no mercado de renda fixa, em certas atividades, você não podia ter estrangeiro, por exemplo, no setor de petróleo. Né? Então, você tem muitas regras de acessibilidade que eles variaram muito ao longo do tempo na economia brasileira. Então, só para voltar aqui, quer dizer, se a gente olhar os regimes de câmbio, eu tenho, se eu olhar aqui o lado da minha coluna vertical, né, eu tenho uma conversibilidade restrita ou uma conversibilidade mais livre. Eu tenho desde uma oposição entre a existência de muitos controles sobre fluxos de recursos, ou muito empecilho às pessoas ou a comprarem dólares ou a comprarem reais. Esse empecilho pode estar tanto na saída como na entrada de dinheiro, ou na conversibilidade livre é quando eu tenho aquilo que a gente chamou aqui no Brasil de abertura principalmente no caso financeira, mas você pode colocar também abertura comercial aí, certo? Então, eu tenho que optar, o governo brasileiro, como eu disse, tem um saco de maldade na mão, certo? Que ele pode variar essa conversibilidade com uma canetada do Banco Central. Né? O Banco Central pode definir um IOF de 7%, de 10%, de 15%. Ele pode definir que determinadas operações simplesmente não podem ser feitas. Por que não pode ser feitas? Porque eu não quero, certo? Porque eu sou presidente do Banco Central e assim acho, certo? Então, você não precisa muita coisa para você fechar o mercado de cambial brasileiro ou de qualquer país. Certo? É uma coisa que é sempre muito falado na América Latina, a famosa quarentena de recursos que o Chile operou, que a Colômbia operou, se eu não me engano. Né? Ou seja, o dinheiro pode entrar, mas ele fica um tempo parado, ou um pedaço dele fica um tempo parado. Ou seja, ele entra no país para, sei lá, para fazer compra de algum tipo de ação no mercado acionário, só que entre a entrada dele e ele poder chegar no mercado acionário, ele fica uma semana de quarentena, uma brincadeira aqui, certo? Brincadeira sem graça, mas, enfim, ele fica uma semana parado, né? De modo a você, né, no fundo, o que você está querendo fazer com isso? Você está evitando aquele dinheiro que entra e sai. Você dá uma paradinha nele. Então, o cara que vai botar dinheiro no Chile, ele vai pensar 20 vezes antes de pôr, certo? Quer dizer, e para sair também vai pensar 20 vezes, porque depois, para entrar de novo, vai ter que ficar uma semana parado. Então, se diminui esses fluxos muito rápidos. Isso são regras de conversibilidade mais restritas. Então, de novo, no regime cambial, a opção cambial que um país tem é várias opções entre a conversibilidade mais restrita e uma conversibilidade mais livre, que a gente chamou aqui na América Latina de abertura financeira. Do outro lado, aí na linha horizontal das minhas opções, eu tenho câmbios mais administrados, que a gente chama de câmbio fixo, né, onde a taxa de câmbio ela não mexe, o governo define a taxa de câmbio, e a taxa de câmbio flutuante, o câmbio livre, onde o mercado de câmbio determina a taxa um pouco a seu bel prazer, ou pelas forças de mercado, né? E, óbvio, você tem coisas intermediárias, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Certo? Então, eu tenho várias opções na América Latina, em qualquer lugar do mundo, certo? Como administrar esse regime de câmbio. Né? Eu diria, vamos dizer assim, que, no fundo, vários países da América Latina saíram, vamos dizer assim, desse primeiro quadrante superior, aí, uma mistura de conversibilidade restrita para um câmbio mais próximo de um câmbio fixo, ou de um câmbio administrado, de uma ancoragem cambial, né? E passaram aí, cada um por caminhos diferentes, e foram parar aqui no 2,2, certo? No lado inferior esquerdo, desculpa, no lado inferior direito, ele sai do lado superior esquerdo e vão para o lado inferior direito, perdão,
aonde eu tenho uma certa abertura financeira, que é a conversibilidade livre, e um câmbio flutuante que a gente vive. Então, nesses últimos 30 anos, 40 anos, a gente passou, vamos dizer assim, de um câmbio mais fixo e de uma conversibilidade mais restrita para um câmbio flutuante, ou livre, e uma conversibilidade mais livre também. Né? Essa é um pouco a historinha que eu tentei contar junto com o professor Bobic naquele texto que vocês receberam. Então, se a gente começar na América Latina nos anos 80, chamada época da crise da dívida, né, existiam então muitas restrições à conversibilidade. Eu dei alguns exemplos aqui de restrições que atingiam as pessoas físicas, né, em relação ao seu turismo, a sua compra e venda de moeda estrangeira para remeter recursos para o estrangeiro, né? E também existia uma série de outras restrições à entrada de recursos no país. Né? Você tinha uma economia muito fechada, tinha leis que dificultavam as remessas de juros, ou as remessas de lucros, na verdade, talvez a palavra melhor aí seja remessas de lucro do que de juros. Né? Como disse, países como o Chile tinham essas regras de quarentena, que eu chamei, né? De deixar um pouco de dinheiro, um pedaço de dinheiro, sem remuneração por um período de tempo, né? Ou proibições simplesmente. Outra coisa que muitos países fizeram, operar com uma coisa que o Brasil operou e pegou essa ideia da Bolívia lá na época do Getúlio Vargas, que é câmbio múltiplo, certo? Quer dizer, a taxa de câmbio é diferente se você é exportador, se você é importador, se você é isso, separa os mecanismos os regimes de, você separa os mercados de câmbio. Você tem um mercado de câmbio comercial, que é só exportador e importador. O mercado de câmbio de turismo, né, que é só para o pessoal do turismo. E você vai fazer taxas de câmbio diferentes, porque a oferta e a demanda em cada um desses mercados é diferente, muitas vezes reguladas pelo governo. Né? Essa é uma outra forma de você colocar restrições no mercado de câmbio. Hoje ainda tem um pouco de câmbio dessas diferenças no Brasil, tem o câmbio turismo, tem o câmbio não sei o quê, né? Mas diminuiu muito no passado. Normalmente, quando existem muitas restrições à conversibilidade, sempre vai aparecer mecanismos de câmbios paralelos. Né? O chamado câmbio negro, como algumas pessoas chamavam, talvez, no passado, né? Mas o mecanismo de câmbios paralelos. No Brasil, o câmbio paralelo era tão conhecido que o William Bonner, na época, abriu o Jornal Nacional e dizia: o câmbio no Brasil hoje é tanto, mas no mercado paralelo é tanto, certo? Quer dizer, não é quase câmbio oficial, estava na primeira página de todos os jornais. E todo mundo sabia onde comprar, né? Você não ia para os Estados Unidos com $500, certo? Ou com $1.000. Né? Você andava em algum lugar aí do lado, aí na São João, tá certo? Quer dizer, e depois da barraquinha do cara que vende a linguiça, o sanduíche de linguiça, você sabia que tinha uma portinha ali que você batesse lá de alguma forma, o cara te vendia dólar ali. Certo? Então, vai aparecer esses mercados ilegais de dólar. Né? E quando a gente vai para os anos 90, uma das mudanças, uma das reformas liberais dos anos 90 na América Latina foi a abertura. Né? A abertura comercial, mas também a abertura financeira na América Latina. Né? De modo que as pessoas físicas, vamos dizer assim, você pode comprar dólar no caixa eletrônico, certo? O caixa eletrônico da USP aí do Santander, tá certo? Até onde eu lembro, ele acessava dólar, você podia comprar dólar ali, tinha que fazer alguma declaração, que você ia viajar, alguma coisa assim, mas você podia acessar dólar ali. Por outro lado, tá certo? Quer dizer, então você pode comprar dólar, você pode ter conta no exterior, etc. E assim como o capital estrangeiro pode entrar no Brasil e, de alguma forma, também acessar o mercado brasileiro e acessar o mercado brasileiro em vários lugares, certo? Tanto o mercado de capitais, o mercado de ações, quanto o mercado de renda fixa, o mercado de títulos. Né? Você também libera certos setores. Quer dizer, antigamente era proibido o capital estrangeiro acessar o setor educacional. Hoje você pode ter 49%. Né? O setor de minério era proibido, certo? Agora, enfim, foi regras onde foram feitas várias aberturas financeiras, vamos dizer assim, tanto no sentido financeiro, efetivamente, da palavra, né? Pequeno, das aplicações financeiras, como
talvez no sentido um pouco mais amplo da palavra, de setores onde pode participar o capital estrangeiro, onde não pode participar o capital estrangeiro, que sempre foi uma discussão gigantesca na América Latina. Então, eu sempre prestaria atenção um pouco nessa história. E hoje você tem, quer dizer, os argumentos a favor dessa abertura dos fluxos de capitais, dessa livre movimentação dos fluxos de capitais, é basicamente um argumento de eficiência econômica, né? Ou seja, com a abertura financeira, eu tenho acesso, de alguma maneira, a capitais de curto, de longo prazo, etc. Eu sempre digo o seguinte, certo? Ou sempre as pessoas dizem o seguinte, né? Que se você tem uma boa ideia, você vai achar alguém, nem que seja na Birmânia, certo? Que vai usar a poupança deles para investir em você, certo? Ou seja, o benefício da abertura, certo? É que nós, países em desenvolvimento, a gente teria os fluxos de capitais para dentro dos nossos países, de modo a financiar uma boa parte dos nossos investimentos. Assim como o inverso, certo? Assim como eu tenho dinheiro aqui no Brasil, certo? Quer dizer, eu vou achar um cara lá, né, que tem uma ideia genial de produzir não sei o quê, né, no meio do Kirguistão, sei lá, qualquer lugar assim, certo? Quer dizer, então, a remoção das barreiras da circulação de capital devia levar a um aumento da poupança disponível para os países de uma maneira geral, certo? Promover esses investimentos, porque você, né, não só disponibiliza para o Brasil a poupança mundial, vamos dizer assim, você tem acesso a ela como um todo, como você disponibiliza uma maior matching, vamos dizer assim, entre pessoas que têm, ou agentes, vamos dizer assim, que têm questões de risco, de oportunidades, vamos dizer assim, mais próximas daquilo que você está precisando, né? Às vezes você tem capital lá fora, mas ele não está adequado àquele teu perfil que você precisa, né? Então, com a abertura, essa normalmente é sempre a grande vantagem, certo? Quer dizer, a segunda vantagem, que muitas vezes a gente coloca, é que como o mercado financeiro internacional é maior, mais dinâmico, mais concorrencial, em tese, aí tem uma discussão maior, né, a abertura também te permite um financiamento mais barato no exterior, certo? Quer dizer, mas isso é um pouco mais controverso. Por outro lado, certo? Quer dizer, hoje você tem uma série de discussões sobre por que não os fluxos de capitais, ou por que não a abertura financeira, né? Lá nos anos 80, nos anos 70, certo? E muito na história da América Latina, uma boa razão para você não ter os fluxos de capitais é a ideia de que na saída desses fluxos de capitais eles carregam riquezas, tá certo? Então, você não quer ter grandes fluxos de capitais, né, porque senão essas pessoas eles vão acabar remetendo lucros, gerando juros, etc. E isso, ele, vamos dizer assim, ele puxa, vamos dizer assim, um pouco das rendas e das riquezas do teu país. Então, você quer diminuir essa saída dessas riquezas na forma de juros, de remessa de lucros, etc., e depois você também começa a perceber que talvez fosse importante também impedir que eles entrem para depois eles não saírem também, certo? Quer dizer, essa é um pouco a tradição, vamos dizer assim, dos controles anteriores, certo? Quer dizer, evitar, vamos dizer assim, esses fluxos de capitais como aves de rapina, certo? Quer dizer, hoje ainda tem um pouco essa ideia, certo? Quer dizer, mas tem algumas outras ideias importantes, certo? Quer dizer, né? Então você vai ler nos textos ali, tem muita gente que tem. O problema não é o capital estrangeiro, financiamento, o problema é o entra e sai, né? É o que a gente chama de o medo do hot money, o medo daquele capital fugaz, certo? Que entra hoje, sai amanhã, isso essa oscilação das entradas e saídas provoca muita oscilação, muita fragilidade nas economias. Um outro medo que a gente percebeu muito nos anos 90, certo, para frente, certo, é o medo de um fluxo excessivo de recursos, né? Muito dinheiro entrando num determinado país, numa determinada região, num determinado lugar, num determinado setor, certo? Quer dizer, esse fluxo excessivo, ele cria aquilo que a gente chama de bolhas. Então, isso pode ser, às vezes, imobiliárias, certo? Então, entrou muito dinheiro na Flórida, os imóveis na Flórida começaram a aumentar o preço, né? Isso é anos 20 nos Estados Unidos, certo? Quer dizer, mas entrou muito dinheiro em determinadas regiões, os preços daqueles ativos na Bolsa de Valores começam a subir em demasia, certo? E essa entrada excessiva
faz com que esses preços sejam completamente disfuncionais em relação aos seus preços normais. Então, eu tenho bolha de preços aí, bolha de ativos, que alguma hora elas estouram, e aí é um problema, né? Ou eu tenho uma excessiva exposição a risco dos bancos, de determinadas empresas, elas estão mais do que deviam, endividadas, etc., né? Então, eu tenho um problema aqui, certo? Um problema que o Brasil vivenciou, principalmente na época do Lula e da Dilma, certo? É que essa enorme entrada de recursos ela pode ter levado o câmbio a uma situação de excessiva valorização cambial, e essa excessiva valorização cambial ela pode complicar as exportações de produtos industriais. Então, para muita gente, a desindustrialização latino-americana, ou a desindustrialização, pelo menos brasileira, se deve à valorização cambial, que, por sua vez, se deve a uma excessiva entrada de dinheiro no Brasil nos anos 90, 2000, né? 90, 2000. E a última coisa, mais tradicional, certo? É a questão da perda da soberania, certo? Quer dizer, né, tem uma visão clássica, mais de esquerda, certo? De que, né, os capitais internacionais eles diminuem a soberania dos estados e etc. E, na verdade, é verdade isso, não é uma inverdade, certo? Quer dizer, eu não vou entrar em grandes definições aqui de macroeconomia, certo? Mas tem um elemento da macroeconomia clássico, que é esse triângulo, o triângulo do Krugman. Krugman é um prêmio Nobel de economia, né, ou o triângulo da impossibilidade. O que ele me diz, esse triângulo impossível? Em cada uma das pontas do triângulo, em cada um dos vértices desse triângulo, você tem um elemento. No vértice de cima, aqui, ou qualquer um deles, você tem a mobilidade de capitais, no outro câmbio fixo, e no terceiro, a autonomia da política monetária. O que o Krugman, então, nos diz é que eu não consigo ter essas três coisas ao mesmo tempo. Eu não posso ter, na parte de cima, a abertura econômica, junto com um câmbio relativamente estável, junto com a política monetária que eu quero, que o país quer. Então, eu tenho que optar por dois deles. Eu não posso optar pelos três. Então, se eu optei pela abertura econômica, que é o de cima aí, né, então eu tenho que... Né, e se eu quero também um câmbio fixo, se eu quero que o meu câmbio seja relativamente estável, que não oscile muito, eu vou ter que fazer uma política monetária de modo que os fluxos de capitais entrem no Brasil e não atrapalhem muito esse câmbio estável. Eu não posso colocar a taxa de juros onde eu quero, porque se eu colocar a taxa de juros onde eu quero, a taxa de câmbio, esses fluxos vão entrar mais ou entrar menos e a taxa de câmbio vai oscilar para cima ou para baixo. Então, se eu quero fazer a política monetária que eu quiser, de fato, e ter abertura econômica, eu não sei para onde vai a taxa de câmbio. Né? Ou se eu quero manter a taxa de câmbio e quero fazer uma política monetária do jeito que eu quero, eu vou ter que, de alguma maneira, controlar os fluxos de capitais. Se eu controlar os fluxos de capitais, eu não tenho mais a mobilidade de capitais. Né? Então, é verdade, quer dizer, a abertura, ela tira a autonomia da política econômica. Né? Eu tenho que levar em consideração esses fluxos de capitais na economia. Né? Então, eu não posso fazer mais o que eu quiser. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, ter fluxo de capitais, mas aí, por exemplo, a taxa de câmbio vai para algum lugar que eu não sei exatamente para onde quer. Não é exatamente aquela que eu gostaria. Eu gostaria de ter uma taxa de câmbio X, e eu gostaria de ter uma taxa de juros Y. Então, você vai ter que controlar os fluxos de capitais. Né? Então, você vai ter que voltar atrás na tua autonomia, na tua abertura. Né? Então, essa é uma regra de política macro, certo? Quer dizer, aqui tem um monte de questões teóricas que estão por trás, certo? Quer dizer, não vou entrar muito, mas que é verdade, certo? Quer dizer, os países que entram na abertura, né? que entram na abertura, é meio ridículo, mas enfim, que fazem a abertura econômica, eles perdem grau de liberdade na condução da política macroeconômica. Né? Então, isso é um fato que a gente tem que tomar cuidado. Né? A Dilma, quando ela quis, de alguma maneira, manipular esse troço, ela teve que começar a voltar atrás com a unidade de capitais. Né? Ela coloca o IOF, ela começa a pensar em fechar algumas coisas. Vários países da América Latina, por algum motivo, às vezes por causa do câmbio, às vezes por causa da política monetária, voltaram a pensar, vamos dizer assim, em estabelecer alguns mecanismos de fechamento dessa abertura, principalmente nos anos mais recentes, aí nos anos 2010 para frente. Você tem várias histórias. E hoje uma discussão sobre esses elementos são muito efetivos, se não são, se
qual é a efetividade desses controles de fluxos, né? O texto que eu deixei para vocês do FMI, o FMI sempre foi meio contra esses controles de fluxo. Então, obviamente, ali ele vai dizer que esses controles não foram muito eficientes, né? Então, os controles de fluxo, eu tenho vários tipos aqui, eu só coloquei alguns aqui, certo? Eu posso controlar a entrada de dinheiro ou a saída de dinheiro. Eu posso controlar a conta de capital, a conta financeira, do jeito que a gente viu no ano passado, ou a conta corrente, como a gente também viu no ano passado. Eu posso ter controles diretos, né, que são controles administrativos, né, ou seja, está proibido a entrada de dinheiro por aqui, certo? Ou, para entrar aqui, tudo bem, entra aí, eu vou levar 2 meses para botar 8 carimbos em cima desse troço aí para poder entrar, certo? Então, eu faço controles de volume. Ou controles de mercado mais clássicos, né? Põe o imposto, que é o que mais se faz, põe o IOF sobre determinadas operações, né? Faz uma quarentena, como a gente chamou aqui, faz um depósito compulsório, né? Então, entra 100, 20 fica retido, né? Na verdade, você botou 100, você só pode operar com 80, né? Então, agora, o que a gente sempre diz, tem que tomar cuidado, né, certo? Você fecha uma determinada porta, o dinheiro acaba entrando por outra porta, certo? Então, os fluxos de capitais também são bem espertinhos, certo? Vamos fechar derivativos, vamos fechar portfólio, vamos fechar não sei o quê. Aí ele começa a entrar. Põe o imposto aqui, ele entra por outro lado. Então, a ideia aqui tem que tomar cuidado sobre a tua efetiva capacidade de controlar os fluxos. E, por último, aí tem os chamados controles prudenciais, que é mais aí em cima do sistema bancário, do sistema financeiro, né? O banco não pode ter captado tanto uma porcentagem X de recursos que vem de fora, né? Só pode operar com 20% de capital que vem de fora do país, por exemplo, ou alguma coisa desse tipo, não pode estar exposto a tantos por cento de risco em operações cambiais, são chamados controles prudenciais, que hoje são muito fortes, muito fortes não, na verdade, hoje se pensa muito neles, tá certo? Se pensa em associar a Basileia ao capital estrangeiro, as regras de Basileia são regras prudenciais, né? E conjugar essas regras prudenciais para os bancos, associado às regras prudenciais para a exposição ao capital estrangeiro dos países, né? Mas, de qualquer maneira, são formas de controlar os fluxos de capitais. Então, eu tenho um volume grande de opções que eu tenho na minha mão de como controlar esses fluxos de capitais. Então, o que eu estou só propondo para vocês é quando a gente estudar um pouco a história dos países, e se a gente vê um pouco a história da economia, desses países latino-americanos, e principalmente do câmbio, né? Uma coisa é saber se o câmbio fixo ou flutuante, certo? Quer dizer, mas a outra coisa é saber qual é o grau de abertura, qual é o grau de controle de fluxos que eu tenho nesses países, né? Porque às vezes o câmbio é flutuante, mas ninguém pode operar com dólar, certo? Então, tanto faz ele flutuar, se ninguém pode comprar e ninguém pode vender dólar, né? O que você vai ter que olhar nesse país provavelmente é o câmbio paralelo, certo? Porque o câmbio oficial não te reflete nada, porque ninguém pode operar com esse câmbio. Então, é só para a gente chamar a atenção, que é uma coisa que não está muito aí nos livros de macroeconomia, né? Qual é o grau de controle dos fluxos econômicos que os países têm. E para determinados, né, se a gente está preocupado em fazer um trabalho aí sobre investimento estrangeiro direto, sobre investimentos internacionais, ou qualquer coisa parecida com setores, etc., precisa ver aí o volume de controles que existem sobre esses elementos. Vamos, de novo, dar uma paradinha aí, tá certo? Porque assim eu vou parando onde a gente dá uma perguntinha também. Essas medidas prudenciais têm a ver também com a preocupação com a maquininha de fazer dinheiro dos Estados Unidos, que tem um déficit grande, coisa desse tipo? Na verdade, os mecanismos prudenciais, como eu disse, é mais em cima do sistema financeiro, das operações do sistema financeiro, né? E, por exemplo, os Estados Unidos não aderem à Basileia, certo? Então, os Estados Unidos não tem regras próprias em relação ao seu sistema financeiro. Mas o que você chama a atenção dos Estados Unidos é uma outra coisa, certo? Quer dizer, é o fato dos Estados Unidos ser o emissor da principal moeda internacional, certo? Quer dizer, se a sua moeda é uma moeda que é usada pelos outros países ou não, né? Isso obviamente faz muita diferença, né? O real, infelizmente, você pode achar real e comprar real na rua e vender real na rua, no máximo na Argentina, certo? Quer dizer, ou talvez no Uruguai,
Eu acho que, mesmo se você for para o Chile, você não vai conseguir comprar, vender real na rua, certo? Quer dizer, então, o grau de exposição do real é muito baixo, certo? Quer dizer, você vai com o euro, talvez seja um pouco mais forte, o dólar, obviamente. Então, e aí, isso faz uma diferença enorme para você, que é o país que emite essa moeda, que é fortemente acessível, né? Então, esses países eles têm uma liberdade de emissão muito maior do que os outros, né? Quer dizer, porque muito mais gente demanda essa moeda. Então, a maquininha de rodar dinheiro dos americanos é enquanto a gente gostar da moeda deles, certo? Quer dizer, eu imaginava que nas crises últimas a gente ia querer menos a moeda deles, mas na verdade a gente quis mais, certo? Quer dizer, o que sempre achei estranho, mas os europeus achavam que a moeda europeia ia, de uma maneira, concorrer com o dólar. Também concorre, mas nem tanto, né? Quer dizer, enfim, tem um problema de credibilidade. De alguma maneira, por mais que eles estejam em crise, a credibilidade deles ainda é forte. Certo? Quer dizer, as pessoas podem não gostar muito, mas enquanto a gente tiver um sistema meio desregulado assim, internacionalmente, então, os países regulam individualmente se você quer ou não o dólar, certo? Quer dizer, mas eu não tenho nada. Os Estados Unidos é que ninguém está regulando muitos cargos. Né? Eu não sei se é isso que você perguntou, mas. Deixa eu ver aqui. Porque tem a convertibilidade mais restrita, né? Para impedir a saída de dinheiro ou para impedir a entrada. Né? Tem lá os 4 medos aí que a gente falou. Entrar muito pode ser ruim, entrar. Enfim, sair pode ser ruim, então por isso que você tem conversibilidades mais restritas. A produtividade agroecológica do solo, do território, se converte em um ativo com um novo valor de câmbio e o mercado financeiro. Você tem títulos, né? Hoje em dia, a questão dos bens ecológicos, né, que isso pode ser desde o mercado de carbono até outras coisas, certo? Passam a ser títulos financeiros como outros, certo? Quer dizer, e dependendo da forma como você emite o título, vai ter que se ver a questão do câmbio nesses mercados. Depende muito de em que valor, em que moeda você emite esse tipo de ativo, certo? Quer dizer, então, esses títulos verdes da América Latina, né? Esses títulos verdes, eles, no fundo, é um novo título financeiro, né? Que tem aí a sua ligação com a economia verde, com a economia, com os novos mecanismos de economia, certo? A relação deles com o câmbio, quer dizer, primeiro, são novas opções de aplicação financeira, certo? Quer dizer, que tem seus impactos ou não, do ponto de vista ecológico, aí é outra, eu não sei muito dizer, certo? Agora, do ponto de vista cambial, vai depender muito como esse título, se ele é um título emitido na moeda do país, ele é como outro título qualquer, certo? O que acontece é que muitos desses títulos verdes, eles são emitidos já em dólar, certo? Quer dizer, ou em alguma outra moeda, certo? Quer dizer, aí talvez seja um título um pouco diferente. É como quando eu estou emitindo, um país lança ações em moeda estrangeira, lança os ADRs no mercado de Nova York, etc. Fuga de capitais recorde. Nesse momento, Sandro, eu não sei muito bem como ativar o mercado financeiro. Nesse momento, eu diria que eu não tenho a mínima ideia. E precisava ver antes, né, antes da crise da pandemia, certo? Quer dizer, para muita gente era uma fuga de capitais meio curta, vamos dizer assim, muito associado ao momento que a gente vivia, e que, né, com o tempo, isso se retomaria. Mas hoje em dia eu não sei muito o que te dizer, Sandro. Eu acho que pode, sim, velho. De novo, a questão da economia ambiental. Pode falar a verdade, eu acho que essas ideias de economia ambiental, elas vão, depois da pandemia, elas vão ser mais importantes.
Mas eu acho que tem outras coisas da economia ambiental que vai ser mais importantes. Né? Dentro do pessoal dos ambientalistas, dos ecologistas políticos, tem muito uma ideia de mudar padrão de consumo, né? Mudar os padrões de consumo dos países, de pensar até em economias que tenham uma certa desaceleração, né? Onde essa questão do desenvolvimento, do crescimento, tem que ser revista. Né? Então, eu tendo a imaginar que todas essas ideias, ou de uma economia ambiental, ou de um ecologismo político mais radical, vamos dizer assim, eles tendem a crescer um pouco no pós-pandemia. Eu não sei o grau disso, certo? Quer dizer, eu não sei até onde vai, mas essas vozes vão ser mais ouvidas. Né? Eu não sei se isso vai para o lado da economia verde, certo? Quer dizer, ou se vai para um lado mais radical. Né? A economia verde ainda coloca preço nas coisas, no ambiente, títulos. Eu acho que pode ir por aí um pouco, né? Você pagar pelo uso do ambiente, né? Que é um pouco uma das correntes. Mas eu acho que pode ser muito uma outra coisa, certo? Que é mais ligado a um viés de alteração mais radical de padrões de consumo, de padrões de crescimento, né, entrar no que a gente chama de decrescimento, né, quer dizer, o que é importante para o mundo não é crescer, é ao contrário, né, decrescer. Mas, enfim, é uma visão um pouco mais radical ainda. Na verdade, o decrescimento gera decrescimento, certo? O que você precisa é decrescer sem desempregar, esse é o problema. Né? E o efeito positivo do decrescimento seria melhorar as questões ambientais, certo? Quer dizer, né, de você, enfim, ter. Agora, como decrescer e manter a renda é o grande debate hoje, né? Quer dizer, né, como você faz um decrescimento e mantém as pessoas com renda e, ao mesmo tempo, também muda o padrão de consumo dessas pessoas, né, mais compatível com uma economia decrescente. Acho que esse é o grande desafio dos ecologistas políticos hoje, certo? O pessoal mais radical aí da turma do velho Gorza, turma, enfim. Enfim, é um grupo que eu acho que vai aumentar o seu poder político no mundo, eu acho. Mas é um tema que eu não estou me arriscando aqui, não tenho muita ideia sobre isso aí, não. Né? Deixa eu continuar. Eu tenho, só para falar, eu tenho uma banca às 4h30 com a professora Lucilene do Prolan. Então eu vou terminar aqui um pouco a aula. Não sei se o Edgar está me ouvindo aqui, tá certo? Quer dizer, vou falar sobre a outra parte aqui da questão cambial. Mas eu vou ter que encerrar lá pelas 4h30, 4h25, etc. Eu acho que dá mais ou menos tempo da gente terminar. Falta pouca coisa aqui. Talvez eu não consiga muito, ao interromper a próxima sessão, ficar batendo papo aqui, conversando, tirando as dúvidas e conversando com vocês. Mas aí eu ia pedir para o Edgar fazer as vias por mim, para eu poder ir fazer a banca lá, porque, na verdade, eu tinha esquecido, quando eu marquei essa aula, que eu já tinha marcado essa banca, que era uma Semana Santa, etc. Então, eu peço desculpas, mas eu vou ter que falar mais uma meia horinha aqui, certo? Mas eu acho que eu termino o conteúdo que eu precisava terminar aqui. Tudo bem? Vamos lá, então vamos continuar aqui. Então, vamos aqui. Então, a gente falou aqui, principalmente nessa primeira parte aí da conversibilidade e da acessibilidade. Agora, eu queria falar um pouco dessa segunda parte aqui, né, do que está aqui na linha horizontal, né, o câmbio administrado, o câmbio livre, na verdade, câmbio flutuante versus câmbio fixo. Né? Só para definir, né, o câmbio flutuante é quando a taxa de câmbio no país, o preço, né, a taxa de câmbio, de fato, de uma moeda em relação às outras moedas, ele é estabelecido, vamos dizer assim, num sistema mais radical,
de maneira livre no mercado de câmbio, onde o preço, né, a taxa, ela é formada basicamente pelas forças de mercado. As forças de mercado a gente já viu, são aqueles que entram positivamente e aqueles que entram negativamente no balanço de pagamento. Né? Então, tudo que entra com dólar e que sai com dólares, esses caras se equilibram no mercado e formam uma taxa de câmbio. No mercado de câmbio completamente flutuante, o balanço de pagamentos ele acaba se equilibrando, ou seja, todo mundo que entra é igual a todo mundo que sai, né? Daí forma o preço. Certo? Agora, quando diminui os ingressantes, tá certo? Quer dizer, né, você vai aumentando a taxa, enfim, então você tem um funcionamento de um mercado de câmbio com um preço qualquer, né, e esse é um câmbio flutuante. Muitas vezes você tem um câmbio flutuante peronotropo, certo? O pessoal chama de câmbio meio uma flutuação suja, flutuação administrada, que é quando um dos elementos nesse mercado de câmbio é o governo. O governo normalmente é um grande, em geral, né, um país como o Brasil agora, que tem um volume de reservas grande, é um grande player, um grande jogador nesse mercado, é um grande agente nesse mercado, portanto, o câmbio flutua, mas o governo dirige esse câmbio com muita facilidade. No outro extremo, eu tenho o chamado câmbio fixo, onde o preço, então, desse mercado ele é dado pelo governo. O governo diz qual é a taxa de câmbio. Né? Se o câmbio é X, se o câmbio é Y. Né? Qual é a taxa de câmbio? Aí, por essa taxa de câmbio, muitas vezes eu tenho mais gente que quer vender do que comprar por essa taxa. Fala, a taxa de câmbio hoje é 4 reais por dólar. R$4 eu vendo. R$4 eu não compro, certo? Ou ao contrário, qualquer coisa parecida. O equilíbrio nesse mercado ele vai ser dado pelo governo. Então, por exemplo, se nesse mercado teve um excesso de oferta, né, o governo compra tudo o que foi esse excesso de oferta. Se foi um excesso de demanda, o governo tem que ter dólar para vender e fechar esse excesso de demanda. Então, o governo define a taxa de câmbio. Né? Se eu olhar para o balanço de pagamentos, eu posso ter, por essa taxa, mais ofertantes do que demandantes, portanto, eu tenho um desequilíbrio no balanço de pagamentos, ou posso ter o contrário, mais demandantes do que ofertantes, né? Posso ter uma ou outra coisa. Então, nessa hora, o governo fecha o mercado. Né? Se existir um excesso de oferta, o governo compra, se existir um excesso de demanda, o governo vende. Né? Agora, note, certo? Que quando tem um excesso de demanda por dólar, tem mais gente querendo comprar dólar e ir embora no Brasil do que vendendo, certo? Quer dizer, então eu tenho um excesso de demanda por dólar, o governo entra e fecha o mercado, vende dólar. Então o governo tem que ter dólar na sua mão. Então muitas vezes não é tão fácil assim falar, eu vou ter câmbio fixo. Né? Por que câmbio fixo é bom? Enfim, tem uma certa discussões por que ele é bom. Né? Então o governo quer ter o câmbio fixo, mas às vezes ele não consegue ter o câmbio fixo. Porque quando ele fixa a taxa de câmbio, ele fixou uma taxa onde existe um excesso de demanda, né, e ele não tem como ofertar esse excesso de demanda. Então, de duas uma, ou ele abandona esse câmbio fixo e vai para um câmbio flutuante, ou ele muda essa taxa. Né? Ele continua o câmbio fixo, mas muda a taxa para uma taxa mais alta, uma taxa onde não tenha mais esse excesso de demanda. Então, o câmbio flutuante, muita gente critica ele porque ele flutua, né? Parece ridículo. Por que você é contra o câmbio flutuante? Porque flutua. Né? Ele flutua, então é muito incerto, é muito inseguro, cria muito risco. As pessoas não sabem direito qual é a taxa. Outras pessoas preferem o câmbio fixo. Por quê? Né? Porque o câmbio é fixo, né? Porque eu sei qual é a taxa, então eu consigo prever as exportações, eu consigo prever como que vai ser o valor daquilo que eu vou exportar, ele dá mais garantia em relação ao futuro. Né? Isso pode ser verdade também. Né? Então tem muitas opções, essas opções, se eu vou para o câmbio flutuante ou para o câmbio fixo, é uma enorme discussão, né, entre os economistas. Eu sempre brinco e digo o seguinte, que os economistas, eles são, quando eles defendem uma taxa de câmbio, eles defendem com muito ardor uma determinada taxa, uma determinada ou flutuante ou fixo. Né? Eles são ardentemente defensores, mas eles são um bando também de pula-cerca, certo? Quer dizer, eles defendem com muita força o câmbio flutuante,
mas no dia seguinte eles defendem com muita força o câmbio fixo, né? Então eles não são muito fiéis à sua defesa, mas quando fazem a defesa, fazem com muito vigor, certo? Quer dizer, né, são defesas inflamadas sobre um determinado regime de câmbio, né, mas mudam de posição com alguma facilidade. E essa mudança de posição muitas vezes se dá em relação ao ambiente que você está, né, o que está acontecendo na tua economia brasileira, mundial, etc. Então, é muito comum você ter defensores do câmbio fixo na época da inflação, porque, em tese, o câmbio fixo é mais favorável a economias com menos inflação, né, economias não inflacionárias. E você normalmente defende o câmbio flutuante quando você quer que a economia cresça, certo? Quando você quer uma economia mais crescente e tal. Normalmente os câmbios flutuantes, você pode desvalorizar o câmbio, isso favorece as exportações e importações. Mas as coisas são talvez um pouco mais complicadas, né? E esses elementos que eu chamei a atenção, eles estão por trás um pouco desse tipo de gráfico aqui, certo? Quer dizer, aqui não é exatamente um gráfico, né? Mas é uma sequência, certo? Então, quer dizer, imagina um país que está com déficit no balanço de pagamentos, né? Ou seja, tem mais dinheiro que está saindo do país do que está entrando no país, né? Então tem mais dólar saindo do Brasil do que entrando no Brasil. Quando o câmbio é flutuante, quando o câmbio é flexível, como você tem mais oferta, mais demanda, mais dinheiro saindo, você tem mais demanda por dólar do que está entrando, né, do que a oferta de dólar. Então, se o câmbio é flutuante, você tende a uma desvalorização da taxa de câmbio, né? Se você desvaloriza a taxa de câmbio, tem as famosas setinhas ali. Aumenta as exportações e diminui as importações, né? Então, isso normalmente é favorável ao emprego, ao crescimento do emprego, porque se aumenta exportações, aumenta a produção de produtos exportados, e ao diminuir as importações, normalmente você passa a substituir essa produção que é importada por produção doméstica. Pode ter problemas de cadeia, as coisas são muito mais complexas do que simplesmente esse gráfico, mas, né, então é uma tendência a ser positivo do ponto de vista de emprego. Mas ela também tende a aumentar os preços. Tem o tal do pass-through, que a gente já falou anteriormente. Então, o regime de câmbio flexível, ele tende a ser inflacionário. Então, você vai reequilibrar o teu balanço de pagamentos, aumentando exportação, diminuindo importação, mas tendo uma certa inflação. Então, você sai do déficit de balanço de pagamentos, equilibra o balanço de pagamentos, com esse aumento de exportação e essa diminuição de importação, que é boa do ponto de vista de emprego. Eu não costumo ter recessão com câmbio flexível, mas eu costumo ter inflação, né? Em compensação, um câmbio fixo, tem um monte aí de setinhas de novo, certo? Mas você também parte de uma situação de déficit de balanço de pagamentos. Normalmente, um câmbio fixo, você não vai desvalorizar o câmbio, certo? Você não vai mexer na taxa de câmbio, a taxa de câmbio é fixa, né? Então isso significa uma saída de dólar do teu país. Tem mais gente querendo comprar dólar para ir para fora do que gente querendo vender dólar, entrar com dinheiro. Tem mais gente saindo do que entrando, como eu disse. O governo fixou a taxa de câmbio, então se tem mais gente saindo do que entrando, ele tem que pegar suas reservas e vender essas moedas. Então vai diminuir as reservas, é o tal do R que está aí, diminui as reservas. Se diminuir as reservas, normalmente isso significa que também vai diminuir a oferta de moeda no país, isso vai aumentar as taxas de juros do país, né? Isso tende a atrair mais capitais, certo? Mas vai também, por outro lado, gerar uma certa recessão. Então você vai reequilibrar o teu balanço de capitais, o teu balanço de pagamentos, você sai de um déficit para um equilíbrio do balanço de pagamentos via recessão e via endividamento, entrada de capitais. Mas, se você olhar, esse ambiente não é muito recessivo. Desculpa, é muito recessivo, mas não é muito inflacionário, perdão, né? Então, essa diminuição da oferta de moeda, essa recessão, causa uma diminuição dos preços. Então, grosso modo, são esses um pouco os principais argumentos que eu tenho para dizer que, normalmente, câmbio fixo está muito associado a economias que tendem a segurar preços. Mas elas têm um problema, elas tendem a ser economias mais recessivas. Enquanto que num câmbio mais flexível, né, eu tendo a ter mais inflação, mas eu tendo a ter menos recessão. Né? Grosso modo, essas são um pouco as opções
Agora, tudo isso depende, vocês estão vendo aí, das flechinhas, certo? Quer dizer, então, tem gente que acha que essas flechinhas são mais interessantes do que essas. Mas tem gente que diz que eu fiz as flechinhas aqui muito pequenininhas, certo? Principalmente a da inflação, né? Que aqui é muito inflacionário e a flechinha do emprego está muito grande. Então, aqui tem muita discussão de qual é o melhor regime e qual é, enfim, o tamanho desses efeitos, que todo o debate que a gente já de alguma maneira conversou. Agora, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui em relação a esse negócio de regime de câmbio fixo ou flexível é que isso são os extremos da história, da discussão, né? E eu tenho, na verdade, milhões de opções em torno dela. Se eu pegar o regime de câmbio, se eu pegar o regime de câmbio fixo que está aí com vocês, eu posso ter um regime de câmbio fixo, certo? Em relação a uma moeda, mas qual moeda que eu fixo? Normalmente a gente olha aqui é o dólar, certo? Mas, em geral, as colônias francesas são em relação ao franco francês, agora é o euro, né? Não precisa ser necessariamente ao dólar, né? O pessoal lá perto do Japão, numa época, fixava em relação ao ien, certo? Hoje você pode fixar em relação ao yang chinês. Eu posso fixar em relação à cesta de moedas, né? Então, eu posso ter uma espécie de uma equação na taxa de câmbio, certo? Quer dizer, a Argentina chegou a usar a taxa, o peso era 50% fixo em relação ao real e 50% em relação ao dólar, né? Mas mesmo assim, quer dizer, eu posso também ter um fixo mais duro, que é o chamado currency blood, que é o que a Argentina fez no chamado plano cavalo, plano de conversibilidade, lá nos anos 80. Certo? Qual é a diferença entre câmbio fixo e currency blood? No câmbio fixo, eu fixo a taxa de câmbio. No currency blood, eu fixo a taxa de câmbio e faço uma regra de política monetária explícita. Ou seja, eu só vou emitir moeda se aumentar o volume de reservas cambiais que eu tenho. Então, é mais do que fixar a taxa de câmbio. Currency blood é o padrão ouro puro, né? O padrão ouro é a taxa de câmbio fixa em relação ao ouro e eu só aumento ou diminuo a oferta de moeda num país se eu tiver mais ouro ou um equivalente de ouro no meu país. Então, o currency blood funcionava como um câmbio fixo. O padrão ouro funciona como um currency blood. Hoje eu não tenho mais padrão ouro, mas eu posso ter alguns países que adotam esses currency blood. Ou seja, eu amarro uma política monetária junto com o regime de câmbio fixo. Isso, volto a insistir, foi feito pela Argentina no plano cavalo. Eu posso ter o que a gente chama de crawling peg. É um câmbio fixo que se mexe. Ele é fixo hoje, numa determinada taxa, e ele é fixo amanhã numa outra taxa. Ele é sempre fixo, né? Mas não na mesma taxa. Hoje eu digo que a taxa de câmbio é 4, e amanhã eu digo que a taxa de câmbio é 5. Ele está sempre fixo, mas eu vou mudando essa taxa. São o que a gente chamava de mini desvalorizações cambiais no Brasil, né? Então, essas são um pouco as regras de política cambial, de câmbio fixo, são variações em torno do câmbio fixo. Fora disso, eu posso simplesmente não ter câmbio, né? Para não ter câmbio, eu tenho duas opções. Eu posso não ter câmbio porque eu não tenho moeda, por exemplo, do Equador, né, que não tem moeda própria, dolarizou as suas economias, né? Acho que o Panamá também. Ou eu posso não ter moeda sozinho, posso ter moeda junto com os outros, que é o euro, né? Então, a política cambial, onde cada país não tem política cambial, política monetária, né? Ele tem uma política cambial compartilhada com outros países. A gente pode falar mais depois de união monetária, mais para frente. Do lado das flutuações, eu posso ter a flutuação suja ou a flutuação livre, né? Na flutuação suja, a grande pergunta é por que o governo entra? Qual é o sentido da intervenção do governo? Flutuação completamente livre, o governo não entra. Na flutuação suja, o governo entra. Não fixa a taxa de câmbio como na ideia de câmbio fixo. Mas ele entra por algum motivo, né? E que ele entra? Ele tenta evitar uma desvalorização de câmbio para não ter inflação. Ele faz aquilo que a gente chama de mercantilismo moderno, ou seja, ele desvaloriza para acelerar as nossas exportações.
ou ele tem uma outra regra. Por exemplo, o Brasil formalmente tem uma regra. O Brasil tem uma regra de metas inflacionárias, ou seja, o governo brasileiro só deveria entrar no mercado cambial para garantir a meta de inflação. É assim que funciona? Acho que não, mas oficialmente é isso que ele diz que funciona, é assim que funciona. Né? E no passado eu tinha um outro sistema, que é o sistema de bandas. O sistema de bandas é uma mistura das duas coisas. No fundo, você define uma taxa. Daqui para cima, a taxa de câmbio não passa. Daqui para baixo, a taxa de câmbio não passa. No meio do caminho, é flutuante, mas para fora é fixo. Né? Essas são as bandas. A banda curta, a banda larga, se for muito próximas as duas taxas. Essas bandas podem se mudar, podem mexer de um lado para o outro. A zona alva é quando eu não digo qual é a banda, mas o mercado acha, por ali a banda cambial. E tem as bandas assimétricas, as bandas que só tem um lado. Ou seja, daqui para cima não passa, ou daqui para baixo não passa, mas não tem outra banda. E esse sistema de bandas foi muito usado, o Brasil usou isso muito, certo? O Plano Real, em parte, depois do Plano Real, é banda, certo? São bandas e bandas. Na verdade, é uma orquestra, não é nem uma banda, certo? Quer dizer, uma orquestra cambial, um dia a gente conversa sobre isso, certo? Quer dizer, mas você tinha a banda curta que mexia, que é uma crawling band, dentro de uma banda larga, que também é uma crawling band. Enfim, uma grande confusão. Mas essas bandas, elas caíram muito em desuso internacionalmente, né? Elas foram preteridas internacionalmente. E hoje a maior parte dos países, normalmente, quando eles têm problemas inflacionários, eles estão próximos do câmbio fixo, certo? E a maior parte dos outros países estão em flutuação suja, que é o que normalmente acontece, né? Só uma questão sobre união monetária, rapidinho, certo? Quer dizer, a união monetária é quando vários países administram uma moeda só, portanto, eles também têm uma taxa de câmbio só, e não existe taxa de câmbio entre esses países. Né? A grande pergunta, certo? Quer dizer, não vou entrar aqui muito, certo? Por que eu teria uma união monetária? Por que eu faria uma união monetária? Né? Os economistas respondem muito isso através das AMOs, das áreas monetárias ótimas, que é uma coisa que foi desenvolvida por um prêmio Nobel também chamado Robert Mundell. Né? E eles, olha, uma área monetária ótima pode ser entre vários países ou pode ser dentro de um país. Ele diz, por exemplo, que o Canadá talvez tivesse que ter duas áreas monetárias ótimas. O mesmo Estados Unidos. A da costa leste em relação à costa oeste. Tinha que ter duas taxas de câmbio, duas moedas no Canadá. E por que ele diz isso, certo? Quer dizer, ele diz isso pelo seguinte, para ele, certo? Quer dizer, o que constitui uma área monetária ótima? Quando que os países montam uma união monetária? Basicamente, o critério aqui é sobre choques simétricos ou assimétricos. Né? Se eu tenho dois países, A e B, certo? Se eu junto esses dois países, e se vem um choque externo, por exemplo, uma pandemia, certo? Ou, por exemplo, um choque do petróleo, se esses países não são produtores de petróleo. Né? O que acontece nesses dois países? A reação desses dois países é a mesma em relação a esse choque externo? Se for a mesma, esse choque é simétrico. Portanto, a área monetária ótima pode ser aplicada. Agora, se os dois países precisam de políticas diferentes para enfrentar esse choque externo, se o choque for assimétrico, certo? Quer dizer, né, eu deveria ter políticas diferentes para cada um dos países, portanto, não é uma área monetária ótima, portanto, não deveria se constituir uma união monetária. Né? Então, essa discussão um pouco sobre os choques assimétricos, até que ponto a união monetária tem choques assimétricos ou não. Né? Então, a simetria é o elemento principal nessa história. Né? Eu também pressuponho que os fatores sejam inteiramente móveis dentro dessa área monetária ótima, né, que esses países têm um grau de abertura, grau de diversificação produtivas muito parecidos. Essa é principalmente a visão do Mundell. Hoje em dia, né, você começa a ver que essa área monetária ótima talvez precise mais coisas, certo? Né? Até onde eu preciso de uma certa homogeneidade de preferências.
a ideia de sentimento de pertencimento talvez seja importante. Começa a dizer, olha, não sei, né? Quando você começa a olhar a Europa e ver que a coisa é um pouco diferente, né? E o último elemento ainda, só para a gente chamar a atenção, é que qual é o principal benefício de você ter uma união monetária, certo? Quer dizer, principalmente eliminar muito o custo de transação econômica, principalmente o custo de transações ligadas a câmbio, certo? Quer dizer, esse é o benefício principal, né? Agora, vale a pena abrir mão de uma série de políticas monetárias, cambiais, que os países teriam à sua disposição para ganhar esse benefício, certo? Quer dizer, essa é uma pergunta que hoje em dia muita gente se faz, certo? Quer dizer, então, a gente pode voltar talvez mais para frente no curso sobre essa ideia de união monetária, né? Mas é uma opção, né, que nesse leque de possibilidades que os países têm nas suas mãos. A Europa, ela perseguia um pouco uma certa política cambial comum, entre eles ela termina a união monetária. Então, muita gente já se perguntou na América Latina se valeria a pena você ter uma união monetária latino-americana, né? Então, precisa ver esses custos e benefícios, se vale ou não a pena. E precisa ver se nós somos tão simétricos ou não. Enfim, são só coisas para a gente ir pensando aí um pouquinho ao longo do tempo. A última coisa que eu queria chamar a atenção aqui ainda, certo, quando a gente olha, você tem no FMI, os países declaram os seus regimes de câmbio. Você vai procurar lá no FMI, tem uma tabelinha mais ou menos como essa. Né, qual é o arranjo monetário? Então, aqui, países que não têm moeda, ou que adotam o dólar. Né, então, o Equador, El Salvador, Ilhas Marshall, Micronésia, Palau, Panamá, o Timor-Leste. São países que não têm moedas próprias e que usam o dólar. Montenegro e San Marino usam o euro. E o Kiribati usa outra moeda que eu não tenho a mínima ideia qual que seja. Certo? Mas, enfim. E aqui são os países que usam currency birds. Né? Dos maiores aqui, precisa ver, isso talvez esteja atrasado, tem Hong Kong aqui, mas precisa verificar se ainda é verdade. Mas a Bósnia, a Bulgária, a Estônia são países que usavam sistema de currency bird, ainda não tinham entrado no euro. Certo? E a taxa de câmbio deles era fixa em relação ao euro e não em relação ao dólar. Mas aqui cabe um negócio, que é aquilo que os países falam que é e aquilo que de fato é. Né? Então, muitos países, eles dizem que a taxa de câmbio é fixa, que usam o regime de câmbio fixo, mas, na verdade, desvaloriza na primeira gripe, certo? Quer dizer, outros países dizem que flutua, mas flutua tão pouco, certo? Que, na verdade, o câmbio é fixo, certo? Quer dizer, porque eles intervêm muito nesse mercado e não deixam flutuar. Então, tem uma questão que a gente chama que é de jure versus de fato. Então, de jure, o Brasil tem um câmbio flutuante com intervenção segundo regras de metas de inflação. Né? Mas muita gente diz, será que é isso mesmo? Então, o governo brasileiro só devia entrar no mercado de câmbio para se assegurar que você vai atingir as metas de inflação. Esse é o de jure. Mas, de fato, talvez não seja bem assim, né? Então, para a gente aqui terminar um pouco, certo? Quer dizer, as tendências que a gente teve nos últimos anos, em termos internacionais, né, até os anos 70, a maior parte dos países desenvolvidos tinha um câmbio fixo. Né? A partir dos anos 70, os países passam a ter câmbio flutuante. Né? Dá para ver aqui nessa confusão toda de como isso mudou. Né? Você vê ali até 67, 68, depois muda um pouquinho, 73, 71... O câmbio vem fixo, vem bem bonitinho fixo ali, certo? E depois essa confusão, o câmbio é flutuante do mundo, certo? Quer dizer, muita crítica porque ele flutua, e aí dá para ver porque ele flutua e pode ser meio problemático você viver nesse mundo flutuante aí, certo? A América Latina, ela nos anos 80 usou muito o regime de bandas e câmbios fixos. E depois ela... paulatinamente, cada um dos países usou regimes de câmbio fixo diferentes. É isso que eu tento mostrar um pouco no texto. Né? O Equador dolarizou, o Brasil usou um negócio de bandas meio estranho, a Argentina fez currency bird. Né? E depois os países voltaram ao câmbio flutuante. Né?
com a única diferença que alguns países, principalmente o leste europeu, que era país em desenvolvimento também na época, foi para a União Monetária, certo? Quer dizer, e hoje, em geral, os países vivem sob flutuação suja, com uma intervenção relativamente grande, certo? Quer dizer, e essa questão do câmbio e dos fluxos de capitais, eles são dois dos elementos principais a gente estabeleceu como que a gente vê um sistema monetário internacional, que é a última coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Então, o sistema monetário internacional é um conjunto de regras do sistema internacional, né? Então, são 5 questões principais que eu preciso responder para definir o que é um sistema monetário. Um é qual é a moeda de reserva, coisa que um colega perguntou nos intervalos. Qual é a moeda que eu uso para pagar os outros países? Qual é a moeda que o Brasil aceita para pagar alguma coisa que o Brasil quer receber, certo? Ou que outros países aceitam? Eu posso chegar lá nos Estados Unidos e pagar as coisas em reais, certo? Né? Aí, as duas perguntas que a gente se fez hoje. Qual o regime de câmbio do ponto de vista da formação de preço? E qual o regime de câmbio do ponto de vista da acessibilidade? E aí depois tem alguma questão sobre os ajustes para os pagamentos e o papel das instituições, se existem ou não instituições internacionais. Com base nessas 5 questões, eu posso montar uma história do sistema monetário internacional como está aí. E se você olhar o primeiro item que está aí e o terceiro item, né, são os itens que a gente chamou a atenção hoje na aula. Então, eu posso dividir a história do sistema monetário internacional em 4 pedaços. A época do padrão ouro, onde o ativo de reserva, a moeda internacional, era o ouro, ou era a libra. Não existia instituições internacionais e a mobilidade de capital era plena, existia muito pouca restrição nos países principais. E o regime de câmbio fixo, né? Se eu olhar, depois da guerra, eu mudo esse regime de câmbio. Eu vou, pela primeira vez, para um regime de câmbio flutuante. E pela primeira vez eu também imponho muitos controles de capitais, né? A moeda aí ainda é o ouro, a libra, já veio o dólar. Aí eu venho para a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e eu tenho o sistema de Bretton Woods. Qual que é o sistema de Bretton Woods? O sistema que foi montado depois da guerra numa cidadezinha chamada Bretton Woods. E ali se definiu o sistema câmbio, dólar, ouro, vamos dizer assim. Qual é a diferença em relação ao período anterior? Que a gente volta a um sistema de câmbio fixo. Vocês viram as taxas de câmbio ali retinhas. Só que durante esse período, não só na América Latina, mas em vários países, praticamente todos os países, tem muitos controles de capitais. São principalmente controles de saída. Os países não deixam o dinheiro ir embora do jeito que quer, né? Tem muita regra proibindo os controles. Aqui o dólar já é uma moeda importante internacionalmente, o ouro continua sendo, o dólar ainda é uma moeda importante, e eu tenho os direitos especiais de saque. E aqui eu já tenho novas regras, novas instituições. Eu tenho o FMI, o Banco Mundial, o GATT, com instituições gerindo esse sistema monetário. Esse sistema monetário ele vai ruir em 73. Essa a quebra do sistema monetário de 73, o fim do padrão ouro-dólar, o rompimento do Nixon, do dólar em relação ao ouro. Então, nesse momento, a gente vai para o regime de câmbio flutuante. E, nesse momento, também se abandona, nos países centrais, praticamente, totalmente, as regras de controle de capitais. Então, se a gente se ater àquilo que a gente falou hoje na aula, você olha a história mundial, não só a história da América Latina, eu tinha lá no padrão ouro, câmbio fixo e plena mobilidade de capitais, né? Hoje eu tenho câmbio flutuante e plena mobilidade de capitais. No meio do caminho, entre a Primeira Guerra e 73, eu tenho um monte de controles de capitais. As regras de controle foram muito fortes, né? A globalização financeira eu tinha antes de 14 e depois de 73, dos anos 70, dos anos 80 para frente, e antes de 1914, a globalização financeira no sentido de que não existem controles de capitais, né? Mas eu tive globalização financeira sem controles de capitais antes da Primeira Guerra Mundial com câmbio fixo, e hoje eu tenho a globalização financeira sem controle de capitais, mas com câmbio flutuante,
Essa é um pouco a história. Cabe a gente olhar um pouco como que a América Latina se encaixa em cada um desses países. O curso que eu dava antigamente no Prolan era um pouco sobre isso, certo? Mas era assim, só para vocês verem como essas duas discussões, sobre se o câmbio é fixo, se o câmbio é flutuante, se tem controle sobre fluxos capitais ou não tem controle sobre fluxos capitais, ele marca um pouco a história do século XX, né? Do século XX, um pouco para lá, um pouco para cá. A América Latina mais ou menos se encaixa nessa história. Talvez em alguns momentos, por exemplo, no período atual, ela usou controles da crise da dívida, e ela usou câmbio fixo durante as fases de controle inflacionário. Então, foge um pouquinho ali e aqui, certo? Em outros momentos também ela talvez seja um pouco diferente, mas era só para vocês darem uma olhada nessa história mundial aí, um pouco de como que ela tá operando, né? Era isso um pouquinho que eu queria chamar a atenção. Esse é o gráfico justamente daquilo que eu quis chamar a atenção agora, né? Que é feito por um cara chamado Aishan Green, que é um livro bastante interessante sobre essas histórias. O livro chama A Globalização do Capital, sobre essas histórias que a gente viu aqui, certo? Quer dizer, deixa eu me despedir de vocês, pedir desculpas aí em relação a vocês, mas eu vou ter que ir lá para a banca, lá no Prolan daqui a pouco, nessa mesma telinha, então vou ter que usar essa telinha para uma outra coisa. Eu espero que tenha ficado claro, não sei se essa passagem agora final, certo? Então, quando eu falo de câmbio, eu falo de duas coisas: câmbio fixo, flutuante, preço, né, como forma do câmbio de preço, e quem participa deles. São duas decisões que os governos têm que tomar, né? Historicamente, né, eu vejo como essas duas, o mundo transitou entre esses vários elementos. Tem gente que tem saudades do padrão ouro, certo? Quer dizer, porque o câmbio era fixo, certo? Mas ele não pode ter saudades do padrão ouro porque tinha restrições aos fluxos de capitais, né? Porque naquela época não tinha. Então, enfim, temos que olhar um pouco cada um desses períodos históricos aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. São coisas assim, mais ou menos, um pouco fora acho que da ótica da maioria de nós aqui, mas eu acho que estamos pegando. Com um pouco mais de tempo a gente assimila. Não, qualquer coisa também. Bom, tá o Edgar aí com vocês, certo? Quer dizer, eu vou deixar ele com vocês. Qualquer coisa vocês também podem me mandar e-mail. A gente está aí na próxima aula para responder questões, se vocês tiverem dúvidas, etc. Mas podem usar os e-mails para fazer questões sem problema nenhum. Então, eu me despeço de vocês, obrigado. A próxima aula deve ficar com o Márcio. Ele não está aí para apresentar a aula, mas acho que vai ser a mesma coisa. Ele vai entregar os materiais para vocês e vai fazer a aula aqui para frente. Edgar, eu posso deixar na tua mão aí? Não estou te ouvindo. Não, tudo bem. Não estou te ouvindo, Edgar. Professor, não estamos ouvindo. Não sei se o senhor está ouvindo nós aqui, mas o seu áudio não está chegando.